Estamos de volta com mais um Foda-se 360, diretamente dos estúdios da Pod 360. Hoje um dia muito feliz, porque além de uma convidada excepcional, não terei Tico Sayão ao meu lado. Brincadeira, Tico, a gente tá com muita saudade, mas não pensei que esse dia chegaria, mas o Tico não pode estar aqui com a gente por um motivo muito inusitado. Ninguém imaginou que isso iria acontecer, mas ele tá sem voz. Então, sem mais delongas, a gente tá aqui. A gente não, né? Eu tô aqui hoje. Não vou errar o sobrenome, porque é muito fácil. Patrícia Borges, VP de várias coisas que a gente vai falar aqui da Diageo. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Super feliz de estar aqui. Que animação. Tô adorando. Hoje, vocês me deram a oportunidade de ter um final de tarde mais divertido. Tinha uma reunião chata no escritório. Eu falei, gente, eu tenho que ir embora porque eu tenho um podcast. E aí, me livrei. Não, e é chique, né, pessoal? Desculpa aí, vocês resolvam o problema, que eu tenho um podcast pra tratar agora. Eu falei, amanhã, quando eu chegar, eu quero ver tudo resolvido. Foi isso. Vocês fecham, aí vocês me contam que eu preciso gravar um podcast. Boa, muito chique. Já que você começou a falar de reunião e tudo mais, conta pra gente um pouco… vou ler o cargo certo, que eu tenho aqui anotado. Você é vice-presidente de marketing, inovação e digital na Diageo Brasil, Uruguai e Paraguai. Conta um pouco pra gente primeiro como que é o seu dia a dia. Boa. Deixa eu contar primeiro que eu não sei se todo mundo identifica, liga o nome à pessoa da Diageo. Exato, né? boa. Diageo é uma empresa, obviamente, produtora, né, de bebidas alcoólicas, mas… Pouca coisa, né? Pouca coisa. Então, assim, algumas marcas que eu tenho certeza que a galera que tá escutando aqui consome. Então, Johnny Walker e uma série de marcas de whisky, Old Par, Buchanan, Singleton, Tanqueray, Gin, Gordon's, Smirnoff, Ciroc, enfim, tem um monte de coisa em todas as categorias de bebida alcoólica. Só isso. Só isso. Então, assim, são coisas que a gente tem… Eu tenho muita alegria de estar no momento que as pessoas celebram. Eu falo que, assim, o nosso propósito é celebrar a vida e todos os dias, em todos os lugares, né? Então… Desculpa te interromper. Inclusive, aqui a gente pega umas frases antigas que você falou e tem entrevistas que você fala, né? Não vou recordar agora, tenho anotado aqui, mas o slogan é We Celebrate, We alguma coisa, né? É isso, We Celebrate Life Every Day, Everywhere. Exato. Porque a gente tem certeza que agora, enquanto a gente tá aqui falando, tem alguém celebrando alguma coisa, brindando com uma das nossas bebidas. Então, isso é um tesão, assim, né? Poderia estar bebendo aqui agora, mas não estamos. Poderíamos estar aqui, estamos bebendo água. Exato. Mas poderíamos estar celebrando também. Então, cara, é uma loucura, assim, porque é um mercado intenso, gigante, aguerrido, né, de muita conexão com o consumidor. Então, o dia a dia não tem uma rotina específica, mas é cheio de reunião, né? Cheio de conversa, cheio de gente. Gente boa também, uma delícia trabalhar com pessoa inteligente. Tem muita gente boa por ali. Você falou de reunião e eu acho que na pandemia isso intensificou muito. E aí, queria que você desse uma dica e contasse como que você faz pra lidar isso. Que se você abrir seu calendário, deve ter 68 cores de segunda a sexta, de 7 a sei lá que horas de reunião. Como que você se organiza com tanta reunião? Cara, eu brinco que assim, um dos meus maiores desafios é organizar a agenda. Assim, eu invisto boa parte. Domingo à noite, eu sou virginiana. Então, assim, eu sou mega organizada, sou super estruturada e tal. Eu organizo a agenda da semana inteira, domingo à noite. Segunda, às 10h15 da manhã, já fudeu. Nada do que eu tinha feito já desmontou, já colocaram outras coisas, surgiram outras prioridades. E pra mim, eu tenho 3 filhos. Então, eu tenho esse balanço também. Porque tem as coisas que eu quero estar, assim. As coisas de escola dos meninos, levá-los no médico. Então, esse balanço eu tô o tempo inteiro fazendo, assim, né? Então, nunca dá certo, nunca sai bom, mas a gente faz e a gente sobrevive, e as coisas funcionam no final, né? Eu vi esses dias um meme muito legal que era… o cara colocou, achei o problema pra empresa que tem muita reunião. Era um update do Google lá, dizendo tais reuniões, tantas horas de reuniões, custou tanto pra empresa. Falou, pronto, agora vai diminuir. Esse é um claim bom. Mas assim, o que é dureza é a reunião que não é boa, né? Tem muita reunião que você vai porque tem que ir, porque é mandatório, porque é top-down. Todo mundo tem as suas. E tem umas que você fala, não precisava estar aqui, né? Assim, aí é doído. Mas tem reunião que é criativa, que é interessante, que sai coisa boa, que a gente produz. Aí é uma delícia, né? Essas são ótimas. A gente começou falando da Diageo, mas vamos voltar um tempo. Você já trabalhou nas maiores empresas do Brasil e do mundo, né? Vamos falar Unilever, Mondelez e tudo mais. Como que você traçou a sua carreira? Cara, eu sou mineira. Então, assim, eu nasci no interior de Minas Gerais. É muito louco, assim, porque eu tinha mais ou menos uns 13 anos e a Sadia fez uma propaganda que era 50 anos da Sadia. E eu era adolescente no interior de Minas Gerais, meus pais têm fazenda, é outro universo. E aí eu entendi naquele momento que pessoas trabalhavam com isso.
com marcas, e faziam com que as pessoas quisessem consumir aquelas marcas e criavam relações entre marcas e pessoas. E ele falou, putz, eu quero fazer isso da vida, é o que eu quero fazer, é o que eu vou gostar de fazer. E até entender aonde, quem. E aí fui entendendo que no interior de Minas Gerais, hoje, graças a Deus, as coisas são muito diferentes, né? Há 20 anos atrás era outra situação. Falei, putz, então tem que ir pra São Paulo. E aí eu fui entendendo e aprendendo. Naquela época, a Unilever continua sendo, né, uma empresa fantástica, mas era uma porta de entrada, uma escola, assim, muito estrutural. Qual que é o modelo de começar essa carreira? Aí é o programa de trainee da Unilever. E aí eu falei, então vou entrar no programa de trainee da Unilever. E aí começou, assim, uma empresa que eu fiquei, a Unilever foi uma empresa que eu fiquei 9 anos, que foi minha base, assim, de formação, de estruturação, de entendimento de marketing, de construção de marca e tal. Pra mim foi a base fundamental. E daí as coisas foram mais acontecendo, assim, né, as oportunidades foram surgindo de acordo com o que foi. A empresa que eu fiquei mais tempo, acho que é mais importante até hoje, né? A Diageo agora vai ser o resto da minha história. Foi a L'Oréal, né? Então, assim, eu fiquei muitos anos. E entre Unilever e L'Oréal, eu brinco que eu tinha shampoo correndo nas veias, assim, no lugar. Porque eu fiquei muito tempo em beleza, né? Beleza foi a indústria que eu, né, vivia, respirava. E aí, há um ano atrás, eu tô na Diageo há um ano, apesar de parecer muito mais. Eu quis exercitar outros músculos, assim, outras coisas. Eu tô no mercado de beleza há muito tempo, né? Então, sobre shampoo, maquiagem, protetor solar, etc., já conheço pra caramba. E aí, quis me dar esse desafio de conhecer bebida alcoólica. E cá estamos. Não, sensacional. E é legal você falar isso que, pô, você viu lá atrás, na Sadia e tudo mais. 20 anos atrás, você citou o número sem querer entregar a nossa idade. Mas as marcas não se comunicavam tanto como personas, né? E hoje em dia a gente vê isso cada vez mais, né? As marcas assumindo personas, as marcas se comunicando diretamente com o público, sem precisar ter diretamente um influenciador ali que fale por elas, né? A gente vê em rede social as grandes marcas fazendo isso. E como que você acha que é esse desafio hoje em dia de… Pô, você administra um grupo que tem mais, sei lá, de 30, 20 marcas, né? Como que é ter persona pra cada uma dessas marcas e trabalhar isso? Cara, eu falo isso muito com o meu time, assim, né? No meu time tem muita gente jovem, muita molecada, muita gente que tá no primeiro emprego. E o marketing hoje, né? O trabalho de marcas, que foi a sua pergunta, eu acho que ele é muito, mas muito mais complexo do que há 20 anos atrás. Por causa disso, porque as demandas são diferentes, o consumidor é muito mais exigente, não é mais só sobre um bom produto, né? O bom produto, ele é quase que agora given, né? É o mínimo. A marca tem que stand for something, assim, né? Tem que ter um ponto de vista, uma personalidade, ela tem que ter uma postura. E a complexidade de meios, né? Antes você tinha… Eu lembro, você ficava fazendo plano de mídia da TV, ali, tantas inserções na novela, no Jornal Nacional, etc, etc. E agora, cara, a complexidade de meios é muito diferente. Então, é muito mais divertido, muito mais complexo, mas muito mais legal, muito mais desafiador, muito mais gostoso. Então a gente tem, por exemplo, quando eu falo de Johnnie Walker, que é uma das principais marcas que a gente carrega ali, óbvio a gente tá falando de Scott, óbvio a gente tá falando de um Scott que é, maior do mundo, né, premiado pra caramba, etc. Mas ele é muito mais do que um líquido, do que um produto, é a marca. Hoje eu estou uniformizada. Keep Walking. Minha camiseta escrito Keep Walking. O Keep Walking é maior do que o produto em si, é um propósito de marca, é um ponto de vista, é um jeito de levar a vida. Então eu acho que as marcas, elas precisam ter isso para elas serem relevantes. Senão é um bom produto, né? E aí a equação fica muito mais no custo-benefício. Marca com personalidade, com propósito, acho que vai para outro lugar, assim. É legal que você falou de Johnnie Walker e, putz, a camisa é um puta brand que, cara, Keep Walking é gigante, né? É gigante. Como que você trabalha isso internacionalmente? Tem um guide que vem de algum local? Como que vocês fazem essas campanhas? E, cara, tem campanhas memoráveis dos caras do whisky levantando e andando e por aí vai. Esse é um clássico, né? O gigante acordou. Essa é sensacional. Esse é um clássico de Johnnie Walker mesmo. As pessoas têm tatuagem escrito Keep Walking. A gente tem consumidores que tatuam, assim, porque acreditam no propósito que a marca tá falando. Então, assim, existem guides globais. A marca é uma marca escocesa, né? Então, assim, quando você tem a oportunidade de ir pra Escócia e ver o berço, assim, é lindo, assim, a relação, a interdependência entre a marca e o país. É uma coisa linda, assim. Então, existem guides globais, mas a gente trabalha ela muito com a relevância do que é relevante pro Brasil. Então, tem uma liberdade absurda, né? Então, assim, a gente tem um frame ali, alguma coisa, mas a gente trabalha muito pro consumidor brasileiro, a gente produz tudo aqui, a gente faz tudo com a agência local. Então, esse filme que você citou, que foi O Gigante Acordou, né? Que era uma alusão ao Brasil, ali no momento super especial do Brasil. 100% produzido aqui, feito pra cá. Então, existe guides, mas a gente aqui faz a nossa festa. Não, sensacional. E a gente tava falando aqui antes de começar, eu tava falando pra ela que
sou de Fortaleza e lá muita gente bebe uísque, né? Ela falou, putz, a venda em Recife é gigante também. Como que a pessoa consegue beber naquele calor, né? E bebe, é gigante. Eu tenho uma coisa que é super curiosa, assim. Quando eu tava trabalhando na L'Oréal, lá seguindo a minha vida, vendendo produtos de beleza, feliz e saltitante. E a Diageo começou a me ligar, e começou um namoro, assim. E eu, confesso, eu não sou uma grande bebedora, nem uma grande conhecedora dessas categorias. E eu bebia muito pouco uísque, pra não dizer quase nada. E em algum momento dos processos, nas entrevistas, eu falei, será que eu falo? Será que eu não falo? Esse, tipo, se não vai… E aí uma falou assim, gente, olha, eu conheço pouco sobre as categorias, eu não sou uma consumidora dos produtos e etc. E a Diageo foi super legal, enfim. Falou, não é, né, a gente tá aqui contratando uma pessoa de business, de negócio, que entende de marca e tal. E há um ano que eu tô ali, te confesso que foi me apaixonando, assim. Quando você vai conhecer, e aí, respondendo a sua pergunta, a versatilidade do uísque, quando a gente não conhece tanto, você imagina uma bebida mais forte, sim, consumida pura e etc. Mas as pessoas que gostam e que consomem, e cada um consome de um jeito, ela tem uma versatilidade pra beber durante o dia, pra ser refrescante, pra beber no verão, que é super legal. Não, animal. E falando de versatilidade de bebidas, a gente vê… Tem mudado no Brasil o consumo de bebida alcoólica, né? O gin apareceu há um tempo e, putz, tá explodindo. Hoje você vê o brasileiro bebendo muito mais drink, como o Negroni e tudo mais. Como que vocês mapeiam isso e como vocês veem, tipo, possíveis investimentos da Diageo? A gente tá o tempo inteiro olhando o consumidor, hábitos. A gente vai muito… A comunidade de bartenders é uma comunidade que a gente tá o tempo todo conectado com eles. Então, assim, pra ver o que as pessoas estão pedindo, o que gostam, o que tá crescendo, o que não tá crescendo. O gin é um fenômeno brasileiro, assim, né? É uma categoria que se reinventou, se transformou. O gin até, 10 anos atrás, era uma categoria de baixo valor, que as pessoas consumiam puro, que tinha uma imagem muito negativa. O nascimento do drink Gin and Tonic, né, o gin tônica, transformou essa categoria. E quando a gente olha, tem uma série de elementos. Tem o fato de que é uma bebida gostosa, acho que é a primeira coisa. Pro Brasil é muito legal, porque ela é muito refrescante. Então o gin tônica, ele é gin, muita água tônica e muito gelo. Ele tem uma percepção de leveza, que é diferente de outras categorias. E uma coisa que é muito louca, que a gente, quando foi entender o tamanho desse fenômeno, não é a primeira coisa que vem à cabeça, o efeito da taça. O gin tônica, ele é servido numa taça específica, especial, que é linda e muito instagramável. Então, essa combinação de uma bebida gostosa, que é leve, que é cool e instagramável, é uma coisa que o consumidor brasileiro adora. É a bebida do brasileiro, então, direi eu. Porque tudo que você falou, o brasileiro adora mesmo. A bebida nossa, é a caipirinha caipirosca, né? Essa só tem aqui, essa a gente… Quando eu tenho reuniões globais e a gente fala… As pessoas… Esse só tem aqui mesmo, assim, né? A caipirinha caipirosca, essa é nossa. Mas gin tonic, nenhum lugar do mundo é tão grande quanto no Brasil. Aqui, realmente, nos últimos 4, 5 anos, foi uma revolução, assim. Que louco, né? E foi muito meteórico, é o que você falou. Tipo, não existia… Ou existia, sei lá, pra 4 pessoas aleatórias no Brasil. E aí, do nada, explodiu. E até isso, o Brasil é um país gigante, né? Sei lá quantos milhões de pessoas. E como que você explica pra, tipo, os escoceses do uísque ou pra outras pessoas de, cara, beleza, a gente é gigante, mas a gente não consome todo tipo de bebida, sabe? Como você explica as particularidades do brasileiro perante um mercado que parece ser tão gigante, mas a gente sabe que não é fácil? O Brasil é um mercado… O Brasil não é para amadores, né? O Brasil não é para principiantes. É um mercado muito único, assim. Quando a gente fala de Estados Unidos ou fala de Europa, né? A empresa é uma empresa britânica, é uma empresa inglesa. A gente olha o consumo, por exemplo, de bebidas destiladas, que são as que a gente trabalha. Vinho, cerveja, etc. Vou te falar um número óbvio, aproximado, mas é meio que 30%, 30%, 30%. O Brasil é um país de cerveja ainda, né? É um país que 90% do consumo ainda acontece na cerveja. Mas é um país que vai se amadurecendo. E a gente vê nos últimos… Já começou antes da pandemia, na pandemia explodiu e agora continua, que é essa sofisticação do paladar, o amadurecimento, o entendimento, o interesse pela coquetelaria. Então a gente fala uma coisa que a gente fala muito lá, assim, que a gente não é sobre beber mais, é sobre beber melhor, né? Então o que a gente vê do brasileiro é esse apreço que não tinha antes por entender o ritual do coquetel, como é que faz, a preparação. Então uma gourmetização da bebida que é muito bonita de assistir, assim. E falando um pouco sobre inovação, como que essa parte do seu trabalho, como que inovar num mercado tão grande e com tanta concorrência, fala algumas medidas, algumas ações que vocês estão tomando lá para inovar nesse mercado? Inovação
cara, é core, né, fundamental, assim, eu acho que a gente tá falando de marcas que tem mais de 200 anos, né, então, assim, algumas das marcas, Johnnie Walker é uma delas, Tanker é uma marca muito tradicional também, tem 200 anos, 150 anos, etc. Então, esse equilíbrio entre manter o legado, respeitar a história, né, e ao mesmo tempo ser moderna, ser relevante, ser contemporânea, é o nosso eterno balanço. Eu acho que tem uma coisa que eu me orgulho particularmente, que eu acho que é um exemplo do que você está falando, foi um push nosso. O Brasil é o primeiro mercado do mundo, o mercado está pilotando essa iniciativa, que é uma inovação que a gente está fazendo agora em Johnnie Walker, que é menos sobre a inovação em si, mais sobre o pensamento que está por trás dela. Em Scott, sempre foi quase uma blasfêmia você misturar coisas no líquido. Porque o líquido é tão nobre, né, e a pureza… que você colocar coisas e misturar era uma coisa meio olhada com não tão bons olhos. Verdade. E a gente sabe que as pessoas misturam refrigerante, energético, isso e aquilo, etc, etc. Mas até então a indústria não se posicionava com relação a isso. E a gente entendendo o consumidor, ouvindo, vendo o que é relevante, a gente falou, vamos entender o que as pessoas gostam. Não existe o jeito certo, o jeito errado. O jeito certo é o que você gosta, do jeito que é gostoso pra você. Você gosta de beber misturado, você gosta de beber… E a gente reconhecendo isso, lançou agora, literalmente há 4 meses atrás, um primeiro label, assim, a última vez que a gente tinha lançado um label de Johnnie Walker, que tem o Red, o Black, o Blue, foi há 30 anos atrás. E a gente lançou um agora que é a primeira vez na história da indústria de Scott que a gente lançou um produto feito para misturar. Então é um Scott base para mistura e não feito para ser consumido puro. Isso é um reconhecimento da indústria como um todo e da Diageo, do tipo, vamos dar para as pessoas o que elas querem, do jeito que elas gostam. E eu acho que esse é o papel da inovação, né? Ser essa provocação do status quo. Exato, mudar o que as pessoas fazem, né? Não mudar o que as pessoas fazem. As pessoas já vinham mudando e vocês foram lá, opa, tem um mercado aqui, vamos fazer isso, vamos mudar a gente pra agradar aquelas pessoas ali, eu né? acho que tirar um pouco, às vezes, da sisudez, assim, né? Ou da coisa… Quando eu tava te contando sobre a Escócia, quando a gente vai lá e uma pessoa tem a oportunidade de ir, até dá pra visitar. Fica a dica aqui, porque é lindo, é muito legal. É uma coisa muito bacana mesmo em Edimburgo. Você vê o produto lá, eu tinha trabalhado em outras categorias de consumo, né, de bens de consumo, que você vai lá, você faz a demanda, vê a oferta, produz mais na fábrica, começa a vender. Scott é uma categoria que fica 18 anos num barril. Fica 12 anos no barril. Então hoje a gente não consegue atender a demanda que a gente tem de mercado, porque o produto de fato fica lá, maturando 12 anos, 15 anos. Então o que a gente tá vendendo hoje foi o que alguém projetou de volume há 18 anos atrás. E hoje eu projeto o volume daqui a 18 anos para as gerações que virão depois de mim. Então é muito louco. Isso é muito louco, né? Tipo, falando de supply chain e tudo mais aí. Isso, é de supply chain. Como que você consegue projetar? O Tico não tá aqui, mas eu lembro, ele sempre fala que não tem como você fazer um plano de uma empresa mais de 10 anos, muito menos de 5, como se fazia antigamente. Agora, como você vai entender a demanda de uma coisa que, sei lá, tanto tempo? Como que é feito esse cálculo? Então, eu acho que essa é a beleza e o desafio dessa indústria, né? A Diageo publicou agora os resultados recentes, a gente tá crescendo, a gente trabalha em ano fiscal, né? Então, pra mim, eu estou no segundo semestre do ano 2023. Então, no nosso primeiro semestre, a gente cresceu 33% versus o ano anterior, o que é muita coisa. E a gente não cresceu mais porque não tem um líquido disponível para atender uma demanda, um potencial de consumidor. Então, por um lado, você fala, porra, podia estar fazendo… Por outro, é bonito, assim, sabe? É uma categoria tão cuidada, tão, de fato, manual, handcrafted, que acho que é isso, assim. Por isso que é tão apreciada, né? É legal você falar isso. A gente trouxe nos episódios passados, acho que penúltimo, alguma coisa, o Matheus da Moët Chandon. E ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, não vendo mais porque não tem. E aí tem aquele lance de champanhe, só pode ser da região de champanhe. É isso. Vocês têm os barris, que só podem ser nos barris. Mas, porra, deve dar uma puta agonia, né? Não, a gente coça a mão, porque você sabe, você vê que tem potencial, mas é isso, assim, o produto ele tem que ser feito na Escócia, em determinados barris, de certa madeira, ficando em específicas alturas, específica temperatura. Então é um processo muito, muito, muito manual, muito complexo, muito demorado. Mas por isso que ele chega para as pessoas de uma maneira… Tem gente que coleciona, né? Tem edições limitadas que são super especiais. Porque é um processo produtivo diferenciado versus categorias de bens de consumo que são muito mais simples, né? Que louco. E falando de Brasil, Paraguai e Uruguai, quem bebe mais? Cara, Brasil. É a gente, né?
A gente, ainda que seja um país amadurecendo, né? Então é um país que ainda tá consumindo. As nossas penetrações de categoria são baixas ainda no Brasil. Então tem uma oportunidade de crescimento enorme, gigantesca, mas a gente também tá criando um monte de coisa. Você perguntou de inovação, e a gente tá falando, tô juntando as coisas, a gente tá falando de gin tonic. A gente criou agora, lançou recentemente também o Ready to Drink do gin tonic, né? Que ele vem pronto já na latinha ou na garrafa. Putz, pra facilitar, porque todo mundo gosta, mas não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que tem, né, habilidades de bartender. Então a gente vai criando esses mecanismos em que a categoria vai ficando mais acessível, mais democrática, mais fácil para as pessoas. E, putz, aí, então isso para carnaval, para festa de rua, para tudo que tá acontecendo agora no verão, essas entradas desses novos formatos também ajudam a categoria a ser democratizada. Isso tá numa escalada, assim, é muito bacana. Isso que eu ia perguntar agora sobre o carnaval. É um dos momentos mais explosão para vocês no ano, né? Como que vocês se preparam e quais são as ações que a gente vai ver da Diageo e as principais que você pode listar pra gente? Pra gente, novembro a março, assim, é um pico absurdo, assim, né? Festa de final de ano, que Réveillon. Delícia essa época, delícia, né? Réveillon. Tá acabando, vamos aproveitar. Uma pena, tá no restinho. E esse verão Ai, foi… meu Deus, não foi. Começou agora, tava frio aqui em São Paulo. Demorou a engrenar, né? Mas aí ele vai até março agora, vamos dar uma liberada. É isso, então novembro a março pra gente Boa. E carnaval é super, super importante. Então assim, a gente tá presente em todos, assim, né? Então a gente tá muito presente no Rio de Janeiro, tanto nos carnavais de bloquinho, quanto nos camarotes de Sapucaí, né? Então a gente brinca que camarote bom é o que tem bar com bebida boa, né? Então, assim, ninguém quer ir num lugar que a bebida não é bacana. Não volta. Então, assim, a gente tem muitas parcerias. A gente vai estar nos melhores camarotes de Sapucaí, vai estar nos bloquinhos. A gente tá em Salvador, a gente tá em Florianópolis. Então, dependendo do lugar, a gente entra com uma parte do portfólio que tenha mais a ver. Então, quando é carnaval de rua, a gente tá com esses ready to drink que eu te falei. Então, tem latinha, tem o Smirnoff Ice, que é super importante nesse momento do ano. Dependendo do bar, ou camarote, a gente aí entra com a bebida pura numa coquetelaria, fazendo drink. A gente tá no Brasil inteiro, em todos os carnavais. A gente tá rodando esse país aí. Deu até sede. Mas, Patrícia, eu selecionei aqui uma frase que você falou na entrevista pra gente falar sobre. Você fala, os três maiores ativos de uma marca são a atenção do consumidor… Tô gaguejando hoje, né? Desculpa. Emoção. É a vontade de beber. A atenção do consumidor, a confiança do consumidor e a relevância para o consumidor. E casa muito com o que você tá falando, né? Ser totalmente direcionado pro consumidor e a partir daí da marca se adaptar, né? Cara, eu acho isso total, assim. Eu acho que as métricas de marketing, elas estão evoluindo, mas ainda são muito antigas. Na maioria das reuniões, na maioria dos fornecedores, na maioria das empresas, a gente tá olhando ainda para KPIs mas de verdade, hoje pra mim a pessoa presta atenção, né? Se o tempo, a quantidade de informação que as pessoas são submetidas e que se interessam e que têm acesso, etc. Por que alguém vai, entre aspas, gastar ou investir, como a gente queira chamar, 30 segundos assistindo o comercial? Então assim, o tempo, a atenção é o primeiro. Se a gente teve esse tempo, essa atenção, depois aquilo, a pessoa acredita, né? É crível. E depois, se é crível, é relevante, who cares? Né? Então, eu acho que assim, a gente conseguir com que as pessoas prestem atenção, acreditem no que a gente tá falando e se importem a ponto de aquilo ficar absorvido na memória, acho que essa é a coisa mais complexa que hoje tem qualquer marca pra fazer. Daí a importância da criatividade, de fato ser disruptivo, ser diferente. Eu brinco que tem algumas comunicações que são um papel de parede ali, né? Assim, elas passam e ninguém vê. Agora é muito difícil você fazer isso de uma forma que seja genuíno pra marca, que seja consistente, porque é fácil você colocar uma melancia na cabeça e as pessoas falarem de você. Mas fazer isso de forma consistente e genuíno é aí que é o desafio. E eu acho que pra vocês ainda mais, né? Que a gente tá falando de uma marca mais 18, né? Eu trabalhei no UFC. Não é mais 18, mas não é. Mas é luta, né? Então, assim, falando disso, a gente tinha muito problema de anúncio, a gente tinha muito problema de consumo orgânico de conteúdo, tudo mais. Pra vocês, deve ser, tipo, sei lá, 10 vezes maior, porque vocês são mais 18. Vocês não podem sair sem mais nada, né? A gente é uma indústria muito regulamentada e a nossa autorregulamentação interna, as nossas pólices internas são ainda muito mais duras e muito mais críticas do que as do próprio mercado. A gente realmente, a questão de consumo consciente é um asset nosso, assim, fundamental. É o primeiro drive de qualquer coisa. A gente não trabalha jamais
com qualquer tipo de plataforma ou qualquer tipo de veículo que não garanta a questão da idade, né? Então, se a gente não tiver certeza que a gente consegue o que a gente chama de age gate, né? Se a gente não conseguir mensurar direitinho a idade de quem tá vendo, a gente não trabalha. E a gente perde plataformas e oportunidades que são muito legais, que a gente adoraria estar e que a gente não faz. Não vai, mas deve coçar a mão também, mas… Tem algumas que estão crescendo muito, que coçam muito, mas a gente não pode fazer. É complicado, é muito difícil, né? Porque a gente não sabe quem vai estar do outro lado, né? E o risco é muito grande. A gente não arrisca, de jeito nenhum. O risco é muito grande. Não. Uma marca como, tipo, Diageo é muito gigante pra uma besteira que… Às vezes não é nem culpa de vocês, a plataforma… Passa uma pessoa que não é mais 18 e mentiu ali. Não, e a gente entende como nossa responsabilidade. Assim, do meu orçamento de marketing, tem uma bela parte que é destinada a campanhas específicas de consumo consciente, de conscientização, de trabalho em escola, de educação. Então a gente se sente responsável por isso mesmo. Não, bem legal. Voltando um pouco, falando agora de quando você vendia shampoo. Opa. Eu li em algumas reportagens que você foi uma das responsáveis… Vou até ler aqui, por aumentar a lucratividade por meio de transformação digital e do foco da inovação no consumidor na L'Oréal. Mais uma vez a gente falando de consumidor. Mas você passou muito tempo na L'Oréal, né? Como que você viu essa transformação desde propagandas que, se a gente pegar de 10 anos pra cá, as propagandas de shampoo estão bem mais legais, né? A gente vê muita diferença. E de, 15 anos pra trás, a gente tinha… Total leigo aqui, tá? Desculpa, não tem um lugar de fala, mas a gente tinha 3 tipos de shampoo, agora a gente tem, quantos tipos de shampoo, né? A indústria de beleza é uma das, acho que mais… uma das pioneiras, eu acho que quando você fala de bens de consumo, é uma das que tá na frente do ponto de vista de modernização, digitalização, de trazer os novos conceitos. Beleza tem uma dinâmica, por exemplo, completamente diferente do que eu tava falando em bebidas. O ciclo de inovação é muito mais curto, né? É toda hora uma coisa nova, as coisas são menos longevas, assim, né? Então, o consumidor quer toda hora um negócio novo, quer toda hora conhecer, quer toda hora experimentar. Então, a dinâmica e o ritmo da indústria é outro. Eu brinco que eu tive o privilégio, assim, eu ganhei a oportunidade de viver um MBA ao vivo, que foi um ano e pouco antes da pandemia. Me convidaram, a L'Oréal foi maluca e me convidou para assumir o digital inteiro da companhia. Eu tinha experiência, um total de 0 experiência. De 0 dias de trabalho. Mas funcionou, pelo visto. E aí, cara, eles foram loucos de oferecer, eu mais louca ainda de aceitar. E quando deu a pandemia, eu tava sentada em cima do digital, assim. Eu tava sentada em cima do e-commerce, tava sentada em cima do… E aí, pra mim, foi uma experiência pessoal que me transformou. Eu sou outra pessoa hoje. Assim, do que eu acredito, do poder das plataformas, da força do digital, a maneira como eu enxergo isso. E pra empresa funcionou pra caramba. Assim, a L'Oréal é muito bacana, que 2020, até aquele momento, tinha sido o melhor ano da empresa no Brasil, na pandemia. Assim, dado a força do que foi a digitalização, o uso das plataformas, a força do e-commerce. Então, é uma categoria muito dinâmica, e os consumidores são sedentes por ela, assim, então… a gente trouxe a Renata do Boticário aqui, ela falou exatamente isso. Eu adoro a Renata. Ela falou, cara, ela é demais, ela é sensacional. É incrível. Eu não vou lembrar o número, então eu não vou nem arriscar falar. Ela falou, eu lanço X produtos de 2 em 2 meses. O ciclo é louco. Então, assim, a gente tá lançando um produto agora pensando no que vai lançar daqui a 4 meses, porque o de 2 já tá pronto, né? Então, é o que você falou, é tudo muito rápido. E tudo muito, não vou dizer descartável, mas que, se atualiza num ritmo absurdo. É diferente, é isso. Acho que, assim, hoje eu trabalho com marcas que elas têm esse legado, essa história, essa longevidade. Beleza é diferente, é uma dinâmica, né? Que a mulher quer ir na loja ali, o que tem hoje, o que tem agora, o que tá fazendo. Então, é um ritmo muito diferente. E a indústria vai se retroalimentando disso. E aí tem muitos, é muito bacana, porque tem players gigantes internacionais, como é o caso da L'Oréal, players gigantes nacionais, como é o caso do Boticário, Natura, etc. E aí isso vai impulsionando. Quem ganha é o consumidor, né? Porque a concorrência é muito acirrada. Mas aí você falou que você sentou no digital ali, pegou tudo digital no meio da pandemia, né? Como que foi pegar esse desafio? Que você falou que você não tava tão por dentro e, assim, a gente sabe pelos números e pelas reportagens que deu certo. Mas como que foi? Você falou, beleza, agora sou eu. Eu tive um momento, assim, que eu falei, cara… ferrou, né? Assim, E aí eu fiz um shift na minha cabeça, assim. Eu falei assim, putz, eu não sei… Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei as perguntas que eu preciso fazer. Nesse momento, eu me empoderei de um time tecnicamente muito melhor que eu. Então, assim, eu tinha um time de estagiário aos diretores ali que… tecnicamente, quando falavam de digital, de dados, de e-commerce, de mídia de precisão e etc., eram tecnicamente muito, muito melhor que eu. Mas eu tinha a visão do business, do negócio, do P&L. Então a gente fez um casamento ali. Juntou, né? Juntou. E aí, voou, assim, de fato. E eu saí
com esse aprendizado, com essa bagagem, que hoje pra mim cara, mudou a minha história mesmo. E é legal você falar isso, que acho que é a segunda, terceira vez que você toca nisso, de putz, trabalhar com gente boa, ter gente boa ao seu lado. Como que você lida com sua equipe? Que, cara, a gente tá falando de hoje em dia, assim, vez passado também, mas era um número muito próximo, sei lá, 25, 35 marcas, né? Aí a gente até perguntou pra Renata, ela falou que no time dela tinham 500 pessoas. Aí ela falou, caracas, como que funciona? Como que você lida com isso e como que você cuida dos talentos dentro da Diageo hoje em dia? Eu acho que talvez seja dos assets mais importantes que eu tenho, assim. Na posição que eu tô, no lugar que eu tô, eu entendo o meu papel muito mais como de ter talentos, desenvolvê-los e de motivá-los para que eles possam fazer. Porque não tem como, eu não consigo, né? Então, obviamente, eu tenho que dar um direcional e etc. Mas meu papel é muito maior em identificar talentos, em dar oportunidade de crescimento, em fazer as provocações para que as pessoas cresçam e a empresa, obviamente, vá crescendo junto. Então, a gente tem na Diageo um KPIzinho ali que a gente se coloca, que é investir 30% do nosso tempo em pessoas. E de fato, a gente até eu sou medida por isso, sou avaliada por isso. Então, assim, 30% do meu tempo de fato vai para as conversas, para o plano de desenvolvimento, para garantir que as pessoas estão alinhadas com o propósito da marca, com os KPIs de negócio. E tem dado muito certo. Assim, a gente tem uma combinação muito legal entre crescimento de negócio e crescimento de pessoas, que acontece meio ali junto, né? Combinado. E a minha é o que me dá mais alegria de fazer. Eu brinco que, assim, deixar o meu sucessor, deixar a minha sucessora, legado, né? Legado. Então, até pra eu poder crescer, senão você não sai do lugar, né? Então, você fica parada ali. Então, eu acho que isso é fundamental. Sensacional. E outra coisa que eu vejo muito você falando também é sobre empoderamento feminino, né? E, cara, a gente já trouxe muita gente boa aqui. Eu tava até te explicando que antes o Foda-se era só homem. A gente era retardado. Que agora bom a gente que mudou. Exato. Que bom. Não, a gente já trouxe… a gente trouxe… Heineken, era Vanessa. Exato. Gente, só tem amigas, né? Só tem amiga. A gente trouxe a Havaiana, a Mafê. Legal. A gente trouxe a Gabi do TikTok. Gabi. Então, assim, a gente tá trazendo muita mulher boa. E a gente tá vendo cada vez mais aumentando, né? Como que você vê as mulheres assumindo o lugar que deveria ser delas já há um bom tempo, mas agora chegando de vez realmente? Essa é uma agenda… que por mais que ela esteja evoluindo, hoje você vê, né, em cargos de liderança, eu falo da Diageo, da Unilever, essas duas empresas, da L'Oréal, empresas que têm mais de 50% de mulheres em cargos de liderança. Então é muito bonito de ver, mas é uma eterna pauta. Não é algo que a gente pode considerar que tá longe de tá feito. O tempo todo tem que ter um olhar carinhoso para isso, porque é um processo e evolução. Eu falo, Patrícia, o que eu acreditava sobre meritocracia e sobre oportunidades antes de ter filho, depois de ter um filho, depois de ter 2 filhos, depois de ter 3 filhos, o que eu acredito hoje as complexidades, as barreiras, as dificuldades, os obstáculos, eles são diferentes, eles são muitos. E então eu entendo muito o meu papel mesmo, assim, como para as meninas que são mais novas, que estão começando, como inspirar de que dá para fazer, mas também de não fazer parecer fácil. Porque senão, quando elas estiverem lá se struggling, assim, desafiando, puta, mas elas conseguem. Ninguém consegue. Pandemia, assim, eu citei aquele exemplo que eu tava liderando digital e tal, com 3 filhos em casa, estudando em casa. Às vezes eu ia pro banheiro e chorava. Falava, não dá. Assim, não tem como. Mas a gente vai fazendo e vai aprendendo, mas é um mega do desafio, né? A gente fala muito disso aqui também, as pessoas veem muito as conquistas, acham que é tudo muito fácil, mas tem um puta processo no meio, né? Você fala que, não, eu peguei o digital do nada, a gente sabe que não foi. Tem tudo o que você passou lá atrás de, tipo, Sadia, brincadeira, Unilever, L'Oréal, outras marcas. Aí você chega e, quando aparece uma oportunidade… se você dá conta, não foi sorte, né? Então, assim, tem que ralar muito pra chegar lá, né? Tem que ralar muito. Acho que, assim, toda carreira, eu acho que tem um elemento de oportunidade. Não é sorte, mas de oportunidade de aparecer. Mas, invariavelmente, todo mundo comeu grama, né? Chorou, sofreu, sangue, suor e lágrimas. E também se divertiu muito. Também não tem… Eu nunca vi ninguém, de verdade, não conheço nenhum exemplo de alguém que chegou muito longe, só as coisas foram dando certo, assim, sem grandes sofrimentos do caminho. Exato. Patrícia, sensacional, a gente tá chegando no fim. E pra acabar, a gente sempre pede pro nosso convidado ou convidada sugerir 3 pessoas fodas que podem sentar aqui. A gente pode chamar, convidar pra trocar uma ideia. Cara, tem tanta gente. Eu não sei todo mundo que vocês já trouxeram, né? Vamos falando, a gente vai trocando ideia. A Paula, que é presidente da Diageo, é foda. Ela é muito boa, tá? Eu acho que, assim, é uma mulher presidente de uma companhia de bebidas, primeira mulher no cargo. Acho que ela é
é incrível, assim, é fantástico. Então acho que ela é uma pessoa que é super legal. A gente tem uma influenciadora, que eu vou até te passar, o nome dela é super difícil, mas vou te passar depois, que é uma menina… Vou errar, certeza, fudeu já. Super novinha, que trabalha com a gente, mas assim, ela enche o nosso saco, assim, sabe? Trazendo pautas, colocando o dedo na cara, falando, vocês têm que falar sobre isso. Que eu vou te passar, porque eu acho que ela acho que é um pouco do que essa geração tem pra trazer, assim, sabe? De colocar conversas que não são sempre fáceis, mas são relevantes, são importantes na mesa, que eu acho que é muito… Quem que é? Muito legal. Eu vou te passar o nome dela, porque o nome dela é difícil, tá? Eu preciso pegar um nome alemão, super difícil. Boa, não, fechado. E aí, desculpa te interromper, mas é uma pergunta que surgiu aqui agora também. Como que vocês lidam com os influenciadores? Você tá falando que ela traz pauta pra vocês, né? Imagino que você deve ter uma gama gigante de influenciadores ali. Como que a Diageo lida com tudo isso? Eu acredito que tem uns que vocês contratam, outros já são contratados. A gente contrata, tá? Mas eu só acredito em cocriação. Eu não passo nada pra eles, do tipo, tá aqui o script, tá aqui o roteiro, tá aqui… Então, assim, essas são cocriadas. A gente contrata pessoas que têm afinidade com a marca, que têm afinidade com a categoria, que a gente percebe que eles gostam de falar sobre aquele assunto. Como eles vão falar e o que eles vão falar, a gente, obviamente, dentro dos limites de idade, as questões de regulamentação da categoria. Fora isso, a gente deixa super livre. Então, tem algumas coisas que eu mesma olho e falo… eu não teria ido por aqui, mas cara… A gente admira aquela pessoa, a gente acha que ela tem um lugar de voz super bacana. E foi o que ela escolheu pra falar. Então, assim, a gente… de fato, assim, cada dia a gente pode melhorar e a gente tem um monte pra aprender. Mas a gente dá um espaço, a gente acredita na voz de quem a gente contrata. Eu acho que isso é muito bacana. Casa demais, a gente trouxe a Fefe aqui também, que é uma influenciadora que tá bombando aí, tá surgindo. E ela falou exatamente isso. Ela fala, cara, o que a marca quer que eu fale, pra mim funciona de um jeito, pro influenciador B funciona de outro jeito. Então assim, eu quero escrever meu roteiro. E aí eu bato com a marca pra passar a mensagem. A marca, se ela aprovar, a gente tá junto. Mas assim, não adianta ela querer que eu leia o que a outra influenciadora vai ler. Não, até porque aí… Isso passa, as pessoas percebem, né? Assim, não é autêntico, não é genuíno. E por último, a Helena Berto, que eu não sei se vocês já trouxeram. Não trouxemos. Trabalhou comigo muito tempo na L'Oréal. A gente trabalhou junto nas questões de diversidade. Ela era head de diversidade. Numa indústria de beleza, né? Que tem tanto ainda por fazer. Hoje ela tá na Nubank. Fazendo um trabalho super legal ali. Bom também. E ela tem uma pauta de equidade, diversidade, de um lugar… ela tem um lugar de fala super importante nisso, que acho incrível, é uma pessoa incrível. Sensacional, não? 3 nomes excelentes. Depois a gente monta um grupo de WhatsApp, todo mundo, pra eles virem. Patrícia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Seja sempre bem-vinda, a casa é sua. Quando quiser voltar, será um prazer. Adorei. Brigadão. Obrigado, tchau. Valeu.